Olá, mulheres. Estamos aqui para falar um pouquinho do Espírito, para falar um pouquinho do nosso templo, daquele que foi preparado para o Senhor, para nós, né? Porque nós somos mulheres especiais do Senhor. Amém? E nós vamos começar vendo lá na criação, né? Lá em Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e homem foi feito alma vivente. Quando Deus criou o homem, fez com cuidado muito especial. Ao criar as demais coisas, simplesmente disse: faça-se. Mas quando criou o homem, fez com carinho, preparou a habitação de sua alma, formando do pó da terra. E soprou no fôlego de vida, que o significado é repouso do espírito, impulso, estímulo de vida, inspiração, iluminação e esclarecimento do divino. E foi nesse corpo tão cuidadosamente criado e mantido por Deus que o Espírito Santo tornou-se a habitação. Coríntios 6:19, ele fala assim: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito, que habita em nós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, que nós somos criaturas de Deus. O Senhor nos criou, o Senhor nos amou, não foi de nós mesmos. Não foi porque nós queríamos ser, foi porque Deus tinha o total controle sobre tudo que Ele criou e sobre a criação. Isso nos indica claramente que somos templo do Espírito Santo, santuário, ou seja, a presença viva de Deus. Que está em nós é uma forma muito especial. Somos consagrados a Deus, dedicados a andar nos caminhos do Senhor. Somos sagrados. Cuidar do Espírito é buscar ter intimidade com Ele. É ter um relacionamento com o Senhor. Ser permitida a ser conduzida por Ele. Nós precisamos ser conduzida pelo Espírito. Mas só quem busca intimidade com Deus que vai ser conduzida por Ele. Quando buscamos essa intimidade com o Espírito, o nosso ouvido é sensível a ouvir a voz. E quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós somos direcionados por Ele. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Quando você busca essa intimidade, um relacionamento sincero, você está preparando a habitação do Senhor. Porque o Senhor, Ele habita em mim e em você. A intimidade faz com que você cuide do sagrado. E como você consegue isso? Na leitura da palavra, discernindo o que ela nos ensina. Jejum mata a nossa carne e a oração que nos leva a um nível mais profundo com Deus. Porque nós temos que buscar isso no Senhor. Porque quando nós queremos ser conduzida pelo Espírito, nós precisamos buscar uma intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer a Ele. Nós só conhecemos o Senhor quando nos rendemos totalmente, nos prostramos diante do Senhor e nós declaramos que a nossa vida pertence a Ele. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela é penetrante, continua falando, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas, medulas, para discernirmos os pensamentos e intenções do coração. Que o nosso coração é um lugar onde só o Espírito Santo habita. Porque só Ele conhece o nosso coração. É uma terra do Senhor, o coração é terra do Espírito Santo. É terra onde que Ele ministra, é terra onde que Ele fala, né? Está sendo sintonizada com a terra, por isso que muitas vezes a nossa carne ela trabalha a favor das coisas que a gente vê. Porque a nossa alma
ela, quando ela não é sincronizada, ela não se converte. E ela vê as coisas que acalentam o coração, que dá prazer, e muitas vezes que não leva para um lugar onde que o Espírito não vai habitar. Porque tudo na terra é imutável. Tudo muda na terra. E quando permitimos que a nossa alma, ela comanda a nossa vida, nós nunca estamos em repouso. Quando permitimos que a alma nos controla, nos tornamos só uma habitação e não permitimos o derramamento do Espírito. Quando nós permitimos que a alma nos controla, nós criamos uma parede entre o Espírito e a alma. E aí o Espírito fica intocável, porque nós estamos sendo conduzidas pela alma, que ela vai ver as coisas que vai atrair, as coisas que vai nos levar ao afastamento do Espírito. Essa parede é colocada e o Espírito não vai passar nessa parede. Ele fica esperando, muito, muito quietinho, que a nossa alma se converta. Só que ela não vai se converter se nós não conseguirmos matar essa carne e dizer para ela: carne, você tem que morrer, porque o Espírito Santo é Ele que tem que fazer morada em nós. Quando deixamos de ser dirigido pelo Espírito, permitimos que o templo seja arranhado. Começam as arranhaduras no Espírito. O Espírito começa a ser machucado no nosso templo. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Porque nós permitimos que ele seja atacado. Porque quando nós deixamos que o templo seja arranhado, a morada do Senhor começa a ser deslacerada, ela começa a ser derrubada. E nós somos, como a alma é sujeita ao livre-arbítrio, a vontade da alma não é a vontade do Espírito. Porque ela tem um livre-arbítrio e ela vai manifestar do jeito que ela quer. Né? O livre-arbítrio vai fazer com que essa alma ela não entre em sintonia com o Espírito Santo. O nosso corpo é o templo de Deus. E isso é uma das maiores bênçãos que recebemos como viemos à terra. Foi receber um corpo físico. Precisamos desse corpo para nos tornar como o Pai Celestial. O corpo é tão importante que o Senhor chamou de templo de Deus. Coríntios 3,16. Não sabeis vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o cuidado, né? O carinho. Por ser algo tão importante, o nosso Deus deseja que cuidarmos dele muito bem. Ele sabe quando podemos ser mais felizes e melhor se formos saudáveis. Nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Muitas vezes nós cuidamos do corpo, mas não para ele ser o templo do Espírito. Nós cuidamos do corpo que nós achamos, né? Que nós achamos, né? E não para ter o cuidado com o Espírito Santo de Deus. Não por saber que nosso corpo é o templo do Espírito. Que em nós habita o Espírito Santo. Faz coisas que não agrada, mas agrada a alma. O Espírito não é agradável ao Espírito, mas a alma é. E ela gosta disso. Aí nós estamos na geração da educação física, das malhações, né? Mas por quê? Não é porque nós estamos preocupados em cuidar do templo do Espírito. Nós estamos preocupados em cuidar, para a gente olhar e ver que é algo bom na gente, mas não a preocupação que esse é o templo, o Espírito Santo vai habitar. Eu vou cuidar disso aqui porque eu sou templo do Espírito Santo. E nós precisamos pensar que cuidar do nosso templo, nós temos que cuidar porque sabemos que nós somos templo do Espírito. Quando nós cuidamos do nosso templo, nós deixamos a casa ornamentada ao Senhor.
E aí o Senhor olha para nós e Ele quer ser morada. E nós somos cheios da presença de Deus. Ser templo do Espírito Santo é um grande privilégio. Isso mostra o quanto Deus valoriza cada pessoa. E mesmo quando sentimos inadequados ou imprestáveis, Deus vê valor em nós, nos tornando santo. Porque de nós mesmos, nós olhamos para nós e outras coisas nos chamam mais atenção. Outras coisas nos agradam. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele fala, olha, vou fazer morada. Posso morar aqui. Há uma casa arrumada, há uma casa ornamentada e eu quero morar aqui. E o desejo do Senhor é que sejamos esse templo, onde Ele pode fazer morada, onde Ele pode trabalhar. Porque o Espírito Santo, quando Ele faz morada em nós, é porque Ele vai trabalhar. Ele não vai fazer morada em nós só porque fizeram um templo, agora eu sou templo do Espírito, eu vou ficar ali quietinho. Não, Ele vai trabalhar ao nosso favor. Ele vai passar a parede que foi colocada. E aí Ele começa a usar essas mulheres lindas como instrumento de Deus. E elas começam a ser valorizadas pelo Espírito Santo. Porque são mulheres que resolveram cuidar do templo do Senhor. Foi mulheres que decidiram não ter as arranhaduras, não permitir os arranhões. Porque nós permitimos muitos arranhões na nossa vida. Mesmo sabendo que a gente pode entristecer o Espírito Santo, nós permitimos esses arranhões. E nós precisamos do Espírito Santo para que Ele mesmo nos convença que nosso templo é morada dele e que Ele precisa morar em nós. Amém? Que a partir de hoje nós sejamos esse templo, nós sejamos essa morada do Espírito, que a partir de hoje nós podemos cuidar do sagrado, porque o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele nos chamou para Ele, para a vontade dEle, para o querer dEle, e tudo é para Ele. E que a partir de hoje nós podemos verdadeiramente orar para o Senhor e dizer, eu sou o templo. O Espírito Santo mora em mim. Amém? Amado Deus, no nome de Jesus, damos graças a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, nós Te louvamos porque o Teu Espírito tem nos convencido que nós somos o templo do Teu Espírito, nós somos a habitação do sagrado. Deus, no nome de Jesus, que só venha, papai, a cada dia. Ó Deus, olhar para dentro de nós, papai, com o seu olhar de cuidadosamente, como o Senhor tem feito desde a criação. Porque o Senhor nos fez, papai, imagem e semelhança do Senhor. E nós te convidamos, Senhor, a habitar em nós, em nome de Jesus. Amém.